Boa noite, pessoal. Meu nome é Antonieta. Hoje a minha equipe vai estar falando sobre o traumatismo crânioencefálico. Minha equipe é composta por mim, Antonieta, Eliette, Elizabeth, Luana, Gilcilene, Raquel e Samara. O traumatismo crânioencefálico ele é uma lesão decorrente a um trauma externo que tem como consequência alterações anatômicas do crânio, como fratura, laceração do couro cabeludo, comprometimento funcional das meninges, do encefalo ou dos seus vasos. Ela resulta em alterações cerebrais que podem ser momentâneas ou até mesmo permanentes. O traumatismo crânioencefálico é uma das causas mais frequentes de morbidade e mortalidade em todo o mundo. E, embora ocorra em questão de segundos, os efeitos podem pendurar por longos períodos sobre a pessoa. O TCE é responsável pelas altas taxas de mortalidade, sendo mais prevalente em adultos e jovens do sexo masculino. Aproximadamente 50% dos casos de óbitos por TCE, ele acontece nas primeiras 2 horas após o trauma, devido à presença de lesões primárias, isto é, lesões que surgem em sequência imediata do traumatismo. As lesões secundárias responsáveis pela outra metade de óbito, que surge tardiamente, que é minutos, dias após o trauma. Acontece de forma progressiva na sequência da lesão primária. E os pacientes com traumatismo crânioencefálico, ele deve receber atendimento rápido e eficaz, a fim de prevenir sequelas secundárias ou até mesmo a morte do paciente. E o atendimento imediato e o diagnóstico precoce, ele diminui a chance de lesões e de agravamentos do paciente. O enfermeiro, ele normalmente está presente no atendimento inicial, junto com toda a equipe, e um atendimento ágil, com abordagem imediata e assistência de qualidade, ele tem grande probabilidade de evitar complicações, gerando menos sequelas ao paciente. O atendimento inicial em vítimas de TCE, ele é feito pelo enfermeiro, que consiste em realizar a avaliação primária. De acordo com o protocolo, o enfermeiro deve garantir a permeabilidade das vias aéreas, a estabilização da coluna cervical, oferecer oxigênio se necessário para uma melhor ventilação, monitorar e avaliar precocemente a escala de coma de Glasgow, que é conhecida também como ECG, e em sequência realizar a avaliação secundária, que é a avaliação da reação pupilar, a aferição dos sinais vitais, do exame físico, da cabeça e da coluna, e a repetição seriada do ECG, da escala ECG. Eu vou estar passando a palavra agora para a minha colega que está dando continuidade ao trabalho. Tenha uma boa noite. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu vou falar para vocês sobre os principais sintomas. Os sintomas do traumatismo craniano, que podem surgir imediatamente, após o acidente, ou só aparecer depois de algumas horas e até mesmo semana, pois a pancada na cabeça, sendo que os mais comuns são o desmaio, a perda de memória, dificuldade para enxergar ou para perda da visão, tem também dor de cabeça intensa, confusão e a fala fica alterada, perda de equilíbrio, tem vômitos, sangramento grave na cabeça ou também no rosto, e saída de sangue ou líquido transparente pelo nariz
ou pelo ouvido, né? Então você pode também sair lá, um líquido transparente, né? Que pode ser pelo nariz ou pelo ouvido. Sonolência excessiva, olhos, né? Os olhos podem ficar roxos ou com manchas roxas na orelha, as pupilas com tamanhos diferentes, perda de sensibilidade em algumas partes do corpo. E em criança, os sintomas eles podem incluir choro persistente, agitação, ou também, né, sonolência, vômito, a recusa para poder comer, né? No caso, eles, né, recusa para poder comer. Tem também a afundamento da cabeça, que são os mais comuns, né, em quedas de superfície alta, como cama ou mesa. E se nesses casos, em caso de acidente, uma pessoa apresentar esses sintomas, e é necessário, né, chamar imediatamente o SAMU, e é importante não movimentar a vítima, verificar a respiração e, se necessário, fazer, né, uma massagem cardíaca. Boa noite. Minha equipe são formada por Antonieta, Luana, Beth, Gilcelene, Raquel e Eliette. Então, vou dar continuidade dos meus colegas, né, da minha equipe. Hoje eu vou falar sobre um pouco como é feito o diagnóstico encefálico. O diagnóstico encefálico é avaliado por um médico, que logo em seguida são feitos os exames, que são uma tomografia computadorizada, né, gente? E a TC ou até a C, né? Do crânio ou craniana, que é a cabeça, que é um exame diagnosticado por uma imagem, e também a RM e a punção lombar. Boa noite, tchau, tchau e muito obrigada. Boa noite, eu irei falar sobre o tratamento do traumatismo craniano. A melhor forma de chegar ao tratamento é por meio da tomografia ou da ressonância magnética. Ela que vai estar indicando a melhor forma de tratamento em que o médico e os enfermeiros vão poder estar utilizando para agir com esse paciente. Então, nos casos leves, o medicamento é por via oral ou sutura ou curativas, quando há lesão cortante. Nos casos graves, a cirurgia pode ser a única opção, né? E o tratamento ele tem que ser feito o quanto antes, quanto mais precoce forem realizados os procedimentos médicos, mais chances de cura a pessoa tem. E menores são os riscos de sequelas, né? Como a perda do movimento, das pernas, dificuldade de falar ou de enxergar. Em alguns casos é necessário o acompanhamento, né? Com o fisiatra, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo para diminuir, né, os efeitos negativos e melhorar a qualidade de vida da pessoa que sofreu traumatismo craniano. Olá, boa noite. Meu nome é Raquel. Vou falar para você sobre os tipos de traumatismo craniano. O traumatismo craniano pode ser classificado em vários tipos, dependendo da gravidade, da pancada do grau, das lesões no cérebro e dos sintomas apresentados como leve, moderado e grave. Traumatismo craniano leve é o tipo mais comum em uma pessoa, se recupera em casa e fica pouco tempo no hospital, algumas horas. Moderado consiste na lesão que atinge uma área maior do cérebro e a pessoa tem maior risco de ter complicações. O tratamento deve ser feito em um hospital e a pessoa deve ficar internada. Traumatismo craniano grave
Baseia-se em lesões cerebrais extensas com presença de grande sangramento na cabeça, sendo que nestas situações a pessoa deve ficar internada em uma UTI. Além disso, as lesões causadas pelo traumatismo craniano podem ser focais, que é quando atinge uma pequena área do cérebro, ou difuso, que caracteriza por perda de funcionamento de uma parte grande do cérebro. Além disso, as lesões causadas pelo traumatismo craniano podem ser focais, que é quando atinge uma pequena área do cérebro, ou difuso, que se caracteriza por perda do funcionamento de uma parte grande do cérebro. Em qualquer dessas situações, o neurologista vai avaliar as áreas do cérebro afetadas através da realização de tomografia computadorizada, pois a partir disso será recomendado o melhor tratamento adequado e mais seguro. É isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana. Hoje eu vou estar falando sobre o traumatismo craniano e suas possíveis sequelas. Podem provocar sequelas físicas e levar a alterações no comportamento, que podem surgir logo após o trauma ou tempo depois. As sequelas físicas são perda de movimento de parte do corpo, alterações na visão, controle da respiração, problemas intestinais ou urinário. A pessoa que sofre com um traumatismo craniano pode ainda ter dificuldade na fala, ao engolir, perda da memória, agressividade, irritabilidade e alterações no ciclo de sono. Após o diagnóstico de uma sequela, o médico irá indicar a reabilitação, que será uma conduta de atividades desenvolvidas por profissionais. Que são estes os profissionais: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Esses profissionais ajudam na recuperação da memória e na melhora da qualidade de vida dessa pessoa logo após o trauma. Bom, essa foi a minha parte. Alguma dúvida estou à disposição e muito obrigada pela atenção. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Samara Gabriela e, dando continuidade ao trabalho, vou estar falando sobre as principais causas do trauma crânioencefálico. As principais causas deste trauma são os acidentes automobilísticos. Por este motivo, o governo tem promovido várias campanhas voltadas ao incentivo do uso de cinto de segurança, do uso de capacetes, que são essenciais para a prevenção deste tipo de trauma. Outras causas de traumatismo craniano podem ser ferimentos decorrentes à prática de esportes radicais, como o esqui, ou práticas de atividades de recreação, como se a pessoa está numa cachoeira, vai mergulhar, acaba batendo a sua cabeça em uma pedra e pode estar tendo este trauma. O traumatismo craniano também pode acontecer decorrente a uma queda. Esse traumatismo em quedas são mais comuns em idosos e crianças. Muito obrigada pela atenção de vocês, boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição. A cabeça é formada por diversos ossos que formam uma caixa protetora sobre o cérebro. Além dos ossos, há diversos músculos que se inserem nos ossos, como tecidos, meninges, que contêm líquido, céfalo raquidiano e protegem o cérebro de traumas. Olá, eu sou a Narci. No vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre o traumatismo craniano, os tipos, as causas, sintomas, diagnóstico e tratamento. A
maioria dos traumas da região da cabeça não atinge o cérebro em virtude do sistema de proteção que mencionei anteriormente. Quando isso ocorre, esses traumas não são considerados graves. Porém, em casos mais graves, o traumatismo craniano poderá causar lesões cerebrais. De fato, o traumatismo craniano afeta muitas pessoas no mundo, correspondendo a 2,5 milhões de entradas nos prontos-socorros e quase 300 mil hospitalizações somente nos Estados Unidos. O índice de morte também é alto com traumatismo craniano, correspondendo a quase 60 mil mortes anuais na América do Norte, correspondendo a 30% do número total de mortes. Tipos de traumatismo cranianos. Existem diversos tipos de TCE, e mesmo quando a lesão externa é grave, o cérebro poderá não ter sido afetado. Lesões no couro cabeludo, concussões, hematoma intracraniano, lesão axonal difusa, hemorragia subaracnoide. Causas. As principais causas de traumatismo craniano estão ligadas a quedas ou acidentes automobilísticos, por exemplo, os quais resultam de grande impacto na região da cabeça. Outras causas incluem acidentes no local de trabalho ou com armas de fogo. Ainda assim, o impacto pode não acontecer ao cérebro diretamente. Por exemplo, em casos em que há desaceleração brusca, o cérebro sofre um impacto, mesmo que diretamente não haja lesões. Sintomas. Para entendermos melhor os sintomas de traumatismo craniano, vamos explicar os principais sintomas quando o caso é leve e quando a situação é mais grave. Casos leves. Em casos leves, como uma lesão superficial no couro cabeludo, pode haver sangramento no local, uma vez que a região é bastante vascularizada. Além disso, uma protuberância pode também estar presente. O paciente pode relatar dor no local e sensação de tontura. Pacientes mais novos, como crianças, podem apresentar vômito, irritação e confusão mental, também pode estar presente. Nos casos de concussão, a pessoa pode até perder momentaneamente a consciência e isso pode assustar. Mas quando o caso é leve, a consciência retorna em pouco tempo e não há danos permanentes no cérebro. Nesses casos, o paciente pode ficar com dor de cabeça persistente, confusão mental, dificuldade para dormir e depressão, sendo esses sintomas comuns em casos pós-concussão. Casos graves. Alguns dos sintomas de casos leves de traumatismos cranianos podem estar presentes em casos mais graves. De fato, o tempo de inconsciência varia de caso para caso. Alguns pacientes podem acordar rápido, já outros demoram bastante para recuperar a consciência. Dependendo da região do cérebro que foi mais afetada, a pessoa pode apresentar dificuldade de fala, de orientação, de movimentação, dentre outras sequelas temporárias. No caso de saída de sangue do nariz, suspeita-se de fratura da base do crânio, com saída de sangue e líquido cefalorraquidiano. Em alguns casos, ocorre edema cerebral com o inchaço das estruturas cerebrais, aumentando a pressão intracraniana. Nesses casos, o médico deve agir rapidamente para aliviar a pressão dentro do cérebro. As pupilas também podem ficar dilatadas em casos mais graves. O aumento da pressão intracraniana e inchaço pode levar ao deslocamento do cérebro e isso conduz ao coma e morte. Portanto, em casos graves de traumatismos cranianos, agir rapidamente pode significar a diferença entre a vida e a morte. Me responde uma coisa. Você se sente seguro e preparado para realizar um atendimento pré-hospitalar? Você quer aprender como proceder em situações extremas e de alto risco com total segurança sem entrar em pânico, mesmo que você tenha pouca ou até mesmo nenhuma experiência? Vou deixar na descrição e nos comentários
o link para você conhecer o treinamento APH de excelência da IBRAF Brasil, que além de 4 bônus exclusivos, certificado de 80 horas, está com um super desconto para você que é inscrito aqui no canal. Diagnóstico. O diagnóstico é feito por um médico, baseado nos sintomas e com auxílio de exames de imagem, como a radiografia, ressonância magnética ou tomografia computadorizada. O prognóstico dos casos leves é bom, porém dos casos mais graves depende do tipo de trauma, das estruturas afetadas, da extensão do dano e quanto tempo o indivíduo ficou sem receber o socorro médico. Tratamento. Nos casos leves, pode ser colocado gelo no local e ser administrado analgésico leve, como paracetamol ou a dipirona. Anticoagulantes não são recomendados, pois isso pode piorar em casos de sangramento. É importante orientar a pessoa a procurar o atendimento médico para que um exame neurológico completo seja realizado, sobretudo se os sintomas persistirem. No caso, se alguns desses sintomas estiverem presentes, é essencial acompanhar o paciente ao atendimento médico o quanto antes. Dificuldade de enxergar, falar, ouvir ou andar, paralisia em alguma porção do corpo, falas desconexas, desorientação mental e convulsões. Nos casos de traumatismos cranianos graves, é necessária a hospitalização e, geralmente, os pacientes serão encaminhados à unidade de terapia intensiva. Primeiramente, é necessário manter os níveis de oxigênio e de gás carbônico ideais no sangue e aliviar a pressão intracraniana. Isso é feito utilizando diuréticos ou solução salina concentrada. A função de outros órgãos também é monitorada e com atenção para se ter certeza que os demais órgãos estão sendo oxigenados de maneira adequada. O traumatismo craniano pode ser leve ou grave. De toda forma, é importante observar os principais sintomas e os casos mais graves chamar por socorro médico imediatamente. Casos leves que têm sintomas persistentes também devem ser avaliados por um neurologista. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp e me ajude a espalhar esse conhecimento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!